Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta tarde. Tudo bom, tudo na bênção? Espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade sobre como ouvir ou, se não, ouvindo a voz do Senhor. E ontem a gente falou de Samuel, que ouviu por 3 vezes a voz do Senhor e não entendeu. Pensou que tinha sido seu superior, o sacerdote Eli, que estava o chamando. Mas quando Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel, ele disse: olha, vai deitar e quando tu ouvir, diz que eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Então, que neste momento você e eu possamos estar prontos e preparados para ouvir a voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Pai é um privilégio, irmãos. É um privilégio nós poder ouvirmos a voz do nosso Senhor. Existem tantas dúvidas dentro de nós, não é verdade? Existe tantas preocupações, existe tanta incerteza, será que vai acontecer? Tem tantos será dentro de nós. Mas quando a voz do Senhor vem sobre nós, ela nos acalma, ela nos traz paz, ela nos traz tranquilidade. Porque a voz do Senhor, ela tem esse efeito poderoso de nos acalmar. Então, queridos irmãos, que nesta tarde você possa aprender comigo, e eu aprender com esta palavra que nós vamos ler, de mais um homem que Deus chamou. Porque o chamado de Deus para a nossa vida é que nós se posicione como filho e servo dele. Porque todo aquele que serve entendeu o princípio que Jesus fez quando serviu na Santa Ceia, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus foi o maior exemplo de servo e nós temos que estar aqui para servir um ao outro. E eu louvo a Deus porque Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Então, você e eu precisamos estar atentos para ouvir o chamado de Deus. E não adianta você dizer para Deus que eu não consigo ouvir tua voz, Senhor, eu não consigo te entender. Eu ensinei no vídeo que passou que Deus ele fala conosco através da palavra, usando alguém, através de um louvor, através de um versículo bíblico. Só que a gente acha que Deus não fala conosco, mas Ele fala. E nessa segunda série eu quero trazer essa reflexão da Bíblia, que Deus chamou Abrão e Abrão obedeceu. Deus chamou Abrão e Abrão deu ouvido à voz de Deus. Porque já pensou, irmãos, se Abrão não tivesse ouvido a voz de Deus, será que Abrão alcançaria a promessa? Será que se ele não fosse um filho obediente, ele receberia as bênçãos? Será que você abençoaria seu filho se ele não te obedecesse? Eu acredito que não. Geralmente você coloca seu filho de castigo, tira aquilo que ele mais gosta. E às vezes Deus também faz isso conosco. Ele nos tira daquilo que a gente gosta para que a gente saia do nosso conforto. Porque tem muita gente acomodada, tem muita gente ouvindo ladainha, picuinha, tem muita gente ouvindo coisas que não edificam. Mas Deus está te chamando para se posicionar como filho, porque o filho, ele ouve a voz do Pai. Se você estiver ouvindo a voz do Pai, você está no caminho correto. Mas se você não ouve os conselhos do teu Pai, você está sendo rebelde com Ele. E todo rebelde só merece castigo. Do jeito que você não abençoaria o seu filho,
por conta da rebeldia dele. Assim é Deus conosco. Se nós não formos obedientes a Ele, Ele não vai nos abençoar. E a palavra do Senhor diz em Gênesis 12, olha o que Deus, olha o que o nosso Pai propôs para Abraão, ou para Abrão, né? Olha o que ele propôs para Abrão. Gênesis 12:1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra. Deus tinha outra terra para Abraão pisar. Deus tinha outra terra para Abraão governar. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante, irmão. Olha o que Deus propôs para Abraão, segundo a sua palavra. Sai da sua terra. Sai do meio dos seus parentes. Deus não estava mandando a Abraão desprezar, abandonar, virar as costas para a sua família, não. Deus estava chamando ele para viver na dependência de Deus. Estava chamando ele para viver algo sobrenatural que Deus queria fazer na vida dele. Que muitas das vezes é preciso a gente sair do meio da nossa parentela, sair do meio da nossa terra e Deus te levar para outro lugar, para poder as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Eu vou ser mais claro nisso aqui. Às vezes, Deus vai te tirar do meio da tua família, do meio da tua parentela, onde você nasceu, aonde você se criou, aonde você se tornou adolescente, e vai te levar para uma terra que Ele vai te mostrar, sabe para quê? Para que os sonhos dele se cumpra na sua vida. Aí Ele vai te arrancar. Às vezes Ele vai dizer, olha, chegou o teu tempo de viver na minha dependência, sai do meio da tua família. Você não precisa mais depender de família. Você não precisa mais depender de ninguém, porque sou eu que vou cuidar de você em uma terra que eu vou te mostrar. Já pensou se Abraão não tivesse obedecido à voz do Senhor, irmão? Já pensou se Abraão não tivesse dado ouvido à voz de Deus? Mas ele ouviu. E Deus propôs para ele várias promessas, que eu vou citar aqui no versículo 2. Vamos ver as promessas que Deus tinha para liberar para ele, mas tinha uma condição. Ele tinha que sair do meio da casa da família dele. Ele tinha que sair da terra que ele nasceu. Ele tinha que sair do meio da sua família. Ele tinha que ir para uma terra. Que terra é essa? Nem ele sabia qual era a terra que Deus iria levar ele, mas ele foi em obediência a Deus. Ele foi sem saber o caminho, só seguindo a direção de Deus. E às vezes Deus vai fazer assim com você também. Deus vai fazer conosco dessa mesma forma. Se nós fizermos o que Deus pediu, olha o que Ele prometeu para Abraão. Olha o que Ele prometeu para Abraão se Abraão saísse e fosse para onde Ele mandou. Olha o versículo 2 o que diz. Farei de você um grande povo. Olha que bênção. Olha o que Deus iria fazer com ele. Farei, porque ainda não tinha feito. Porque Deus só faz na vida de quem é obediente. Se você for obediente, Ele vai fazer isso na tua vida. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Ainda tinha bênçãos que Abraão não tinha alcançado. Então, se ele fosse e obedecesse, ele iria alcançar a bênção. Por isso que Deus disse, farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha que interessante. Tornarei
tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Olha o que Deus, promessas e mais promessas, Deus querendo cumprir na vida de Abraão. E olha o que ele diz no versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa interessante. Mas para isso ele tinha que abrir mão, tinha que renunciar, tinha que sair para poder alcançar. E através dele, Deus tornou outras pessoas abençoadas, prósperas. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Se você parar de dar ouvido ao que os outros falam, se for para te edificar, irmão, se for para agregar na tua vida, absorve. Porque com certeza, sempre alguém vai ter um conselho que vai trazer crescimento, vai agregar no nosso dia a dia. Mas se for algo, irmão, que não vai te edificar, algo que vai te deixar doente, algo que vai afetar a tua vida espiritual, não ouve, não dá ouvido. Não deixe isso entrar no teu coração. Presta atenção na voz de Deus. Porque se você prestar atenção na voz de Deus, Ele vai fazer de você um grande povo. Olha que interessante. Porque Ele disse, farei. Ele ainda não tinha feito. Porque primeiro Ele queria ver a condição de Abraão. Se Abraão iria obedecer ou não. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se você for, aí sim farei de você um grande povo, te abençoarei, porque ainda tinha bênçãos que vinham para ser cumprida na vida de Abraão, que ele não tinha alcançado ainda. E ele disse, olha, os que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E ele ainda disse mais no versículo 3, através de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Então que nessa série, ouvindo a voz de Deus, você possa fazer feito Abraão fez. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Primeiro você ouve, depois você obedece à voz do Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na tua família, o que Ele vai fazer diante daquele que te rodeia. Você quer a bênção, você quer ser abençoado, mas você não quer obedecer. Então não pode receber nada de Deus se você não for obediente. Que eu possa ter somado na tua vida com essa palavra e que você possa obedecer a Deus, para que as bênçãos do Senhor sejam repousadas sobre você. Não ouça a voz opressora que só quer te levar para trás e para distante de Deus, mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu decreto sobre a tua vida que a voz do Espírito Santo vai ecoar nos teus ouvidos, vai ser um destravar espiritual sobre ti. Haverá mudança, Deus vai mudar o teu quadro a partir do momento que você obedecer à voz dele, a partir do momento que você der ouvido à voz dele. Porque muita gente quer te ensinar, muita gente quer te dar a direção. Se, como eu já disse, conselho é bom, se for para agregar na tua vida, se for para somar, se for para acrescentar, ouve e coloque em prática. Mas se não for, meus irmãos, peça direção ao Espírito Santo de Deus e você verá o agir de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.